Esta é a Jovem Pan. 1020 AM. Esta é a número 1 do Brasil. Brasil! Marcos Rodrigues, de volta e comunicando aqui pelas ondas da Jovem Pan AM 20. Programa Supermanhã, o ponto alto da notícia. Agora são 10 horas e 7 minutos. 10 e 7. Há pouco nós ouvimos a avaliação do secretário estadual de Agricultura, Álvaro Vasconcelos, falando aí da agricultura no estado de Alagoas. Mas não existe agricultura sem o solo, né? Acima de tudo, todo o tratamento e os cuidados, obviamente, que se deve ter com o solo. Para falar sobre a importância do solo, principalmente nesse ano tão importante, apontado aí exatamente pela Sociedade Internacional de Ciências do Solo, como o Ano do Solo, nós estamos aqui com o professor da Universidade Federal de Alagoas, professor doutor Abel Washington, ele que nos dá o prazer da sua presença também aqui nos estúdios da Jovem Pan. Professor Abel, muito bom dia, prazer falar com o amigo. A gente falar de solo é falar de vida, né, acima de tudo, porque tudo vem da terra, né, professor? Muito bom dia. Bom dia. Gostaria de estender o meu bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan, ao nosso colega radialista Marcos Rodrigues. Realmente, a parte da vida desse planeta tem como substrato o solo. Na verdade, o planeta ele é dividido em camadas. Se você fizer, do ponto de vista didático, um corte transversal no planeta, você vai ter diferentes camadas, né? O núcleo, o manto, aí vem a crosta terrestre, e é nessa crosta que o ser humano desenvolve as suas principais atividades. E é exatamente de onde tira também a sua sobrevivência, né? Professor, esse ano mais do que nunca, para nós da região Nordeste, lamentavelmente, ainda se deparando com essa realidade da seca, o solo, obviamente, foi muito maltratado, né? A ausência de água está deixando o solo sem a capacidade de dar a resposta que nós precisamos, né, em termos alimentares. O senhor que é um especialista em solo, fez seu mestrado, sua pós-graduação, seu doutorado, né, também nessa área, o que dizer para quem nos ouve a respeito dessa questão que envolve o solo? Está muito difícil realmente encontrar ou criar as condições para o solo voltar a produzir como antigamente? No passado recente, a formação do engenheiro agrônomo era uma formação muito pontual. Hoje a percepção, e eu tento passar isso para a formação dos meus alunos, é uma percepção mais holística, uma visão mais global da questão do planeta, da questão de como a vida ela se manifesta nesse planeta, e as coisas hoje não acontecem de forma isolada. A percepção é que o que acontece na Amazonas pode atingir o sul do país, pode atingir o mundo. Essa percepção global, né, passa a exigir do profissional da área de ciências agrárias, né, um conhecimento mais profundo, né, dessas relações complexas que envolvem o planeta. Eu brinco com meus alunos na sala de aula, dizendo assim, nós ainda não fazemos fotossíntese. Boa parte da nossa sobrevivência enquanto seres humanos, né, depende ainda do que nós produzimos no solo. E, infelizmente, né, em termos mundiais, o descaso com esse substrato que nos oferece tantas oportunidades, né, de recursos naturais, de vida, de biodiversidade, tem sido tratado com descaso, muito descaso. Algumas regiões do Brasil conseguiram superar parte desse processo de descaso, degradação. Há uma informação de que no Paraná, há 30, 40 anos atrás, para cada quilo de soja se perdia 10 quilos de sola. O Paraná entrou num processo realmente de degradação e falências, né, das propriedades agrícolas em função do empobrecimento do solo. E alguns agricultores mais ousados passaram a viajar para o exterior e foram aos Estados Unidos, à Inglaterra, alguns países desenvolvidos, e perceberam que lá se podia plantar de forma sustentável
Ou seja, o termo sustentabilidade, eu estava lendo uma tese de doutorado, a autora dizia que se nós quiséssemos fazer uma pesquisa, uma revisão de literatura, tínhamos uns 20 termos, uns 20 conceitos de sustentabilidade em função dos interesses políticos e econômicos. Mas do ponto de vista técnico, é você produzir o máximo possível, tirar da terra o máximo que se pode, sem degradar e por tempo indeterminado. O ideal seria que essa utilização do solo, ela viesse seguida também da sua preservação. Sua preservação. Então, hoje se sabe, por exemplo, que o solo detém 1/4 da biodiversidade do planeta. Era uma informação que não era bem conhecida, mas hoje, com os avanços da pesquisa, se sabe que o solo é um receptáculo da vida, um acolhedor da vida. Não é por acaso que os incas chamavam de mãe terra, né? A mãe que acolhe. Né? E nós temos milhares de espécies de bactérias, centenas de espécies de fungos, artrópodes, insetos, minhocas, nematóides, animais mamíferos, animais vertebrados, invertebrados, tatu, né? Tudo tatu, sobre a cobra, terra, né? Sobre ou sob a terra. Sobre a terra, né? Assim, a quantidade de animais e vida que existe no solo é impressionante. Agora, um dos aspectos assim, que eu gostaria de destacar é o fato de que, para se formar alguns centímetros de solo, a natureza leva milhares de anos. E o ser humano, em 10, 15 anos, é capaz de destruir todo esse processo que é complexo, um processo químico, físico, que envolve clima, envolve umidade, envolve atividade microbiana, uma série de reações químicas complexas. E que acaba tudo passando pelo solo, né? A ocupação urbana, né? A ocupação do homem, ela é quem provoca o desequilíbrio, professor? Isso, justamente. O desafio é esse, é evitar que isso diminua? A questão tem ocupações e ocupações. Existem algumas pressões hoje em função do crescimento da demanda demográfica e, por exemplo, em alguns estados mais desenvolvidos, como São Paulo, a quantidade de rodovias, né, que se tem no estado como São Paulo são espaços no passado ocupados com agricultura que hoje são ocupados com rodovias. Imagine no estado de São Paulo, se você somar a quantidade de metros quadrados de rodovia, né, daria uma quantidade significativa de propriedades agrícolas. Nós temos também a ocupação urbana das grandes cidades, né, uma cidade de 13 milhões, 17 milhões de habitantes, ocupa um espaço significativo. Né, e assim a gente vai ocupando esses espaços e a pressão urbana e a pressão humana sobre o solo é muito grande. Então, assim, nós temos uma população que está beirando, né, aos 8 bilhões, né, uma estimativa de 8 bilhões de pessoas, e isso exige cada vez mais alimentos, estuário, exploração de minérios, né, tudo isso vem do solo. Né? Tudo vem do solo. Nós estamos esgotando rapidamente os recursos renováveis e não renováveis no planeta. Para você que ligou o rádio agora, eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan o professor Abel Washington. Ele é professor doutor, integra a equipe da Universidade Federal de Alagoas, onde ensina no Centro de Ciências Agrárias a disciplina Uso e também o Manejo do Solo. Professor, o solo já foi mais fértil? Ou ele sempre continua fértil, mas há situações em que o homem é quem precisa reequilibrar exatamente o potencial do solo. Como é que funciona isso? De uma forma geral, nós temos uma grande variabilidade de solos. A litosfera, que é a camada que faz parte da crosta terrestre, ela não é uniforme. Ela tem vales, montanhas, costas. E cada cenário desse são cenários que contribuem para a formação de determinados tipos de solos. Então, assim, a classificação americana tem 12 ordens de solos. E vem as subordens. Né?
E quando nós chegamos nos tipos de solo, podemos ter 10, 20 mil, 30 mil tipos de solos. Então, cada situação é uma situação específica. Então, o engenheiro agrônomo, o profissional de ciências agrárias, tem que estudar esse contexto todo, o clima, o relevo, né, como esse processo se dá dentro de um contexto mais global, mais holístico, né? Então, no passado, surgiu uma doença, aí o agrônomo ele aplicava um inseticida, um fungicida. Hoje o agrônomo ele tem que verificar, né, abrir uma trincheira, examinar o sistema radicular, examinar o perfil do solo, né, examinar as condições climáticas, estudar que tipo de solo, os minerais, os prevalecentes, as eficiências, né? Então, hoje é mais complexo, né? Exige uma demanda de conhecimento muito mais profundo do que 30, 40 anos atrás. É verdade. Eu então, tive a possibilidade. Só um minutinho. Então, assim, os solos brasileiros, inclusive os militares, quando se propuseram a desmatar Amazonas, eles argumentavam que os solos do Amazonas eram solos férteis, né? Eu me lembro disso ainda quando eu estava entrando na escola de agronomia. Mas, de uma forma geral, os nossos solos são bastante intemperizados e, do ponto de vista da fertilidade, eles são pobres. Existem algumas regiões do Brasil onde esses solos, por questões de formação, de gênese, eles são mais férteis, especialmente no sudeste do Brasil. No sudeste, né? Tem relação com a presença da água, professor? Tem também, e especialmente, na verdade, com solos de origem vulcânica, né? Os nossos solos são mais de origem, nós assim, temos poucos solos de origem vulcânica, são mais granitos, né? São solos chamadas rochas ácidas. E no sul do país, uma parte do território tem as chamadas rochas básicas, que são mais férteis, naturalmente mais férteis. Mas, de uma forma geral, os nossos solos apresentam uma série de dificuldades, como acidez, excesso de alumínio, topografia, baixa fertilidade, baixos teores de fósforo. Todo esse processo requer um manejo muito adequado de análise de solo, de recomposição de minerais, dependendo de cada cultura. Os nossos tabuleiros, por exemplo, aqui são solos pobres, né? Nós temos solos com, aí a gente entra no conhecimento mais amplo, a caulinita, né? Um mineral que tem baixa capacidade de troca catiônica e exige um manejo bem adequado desse solo. Alguns solos nossos são tão intemperizados que só tem óxido de ferro e óxido de alumínio, que é o último estágio do processo de intemperismo. Então, ou seja, são solos tão intemperizados que estão quimicamente no último estágio. Para crescer uma planta sem fazer a correção é muito difícil. Cresce. Por exemplo, ano passado, os nossos tabuleiros, eles não eram cultivados como são na atualidade. Eu me lembro quando criança, meu pai era plantador de fumo em Arapiraca, e a gente vinha de carro para Maceió, ali por São Miguel, e ali tudo aquilo ali era mata, né? Aquela região ali todinha era mata atlântica. E um pesquisador americano esteve no antigo Cana-Açúcar, né? E trouxe a tecnologia da aplicação de calcário. Começou a estudar, a aplicar calcário e percebeu que os tabuleiros poderiam se tornarem produtivos. Para fazer a correção do solo e conseguir a planta se desenvolver. Quer dizer que o calcário é que tem essa... É um dos fatores, né? São solos pobres em fósforo, ele foi estudando, né? E foi mostrando que os tabuleiros poderiam, com acréscimo de alguns nutrientes, né? Com correção de calcário e algumas melhorias do ponto de vista da fertilidade, que esses solos poderiam ser cultivados. E foi o fim da floresta. Por bem, para o mal. Eu passo ali por São Miguel, eu me lembro, na minha época de infância, que aquilo tudo era mata, né? A sua retina presenciou ainda, onde tinha floresta. Mas hoje praticamente inexiste ali, a Mata Atlântica praticamente foi destruída. E algumas usinas ainda mantêm, né, algumas reservas por questões do chamado selo verde. A usina Cururipe, né, mantém um bom programa, né, de manutenção. De preservação, né? Preservação, porque é uma questão econômica. O solo descansa, né, professor? Precisa descansar, né? O ideal seria descansar. Eu já tive a oportunidade de falar com outras pessoas em relação a isso. Ali no Benedito Bentes, onde hoje existem alguns conjuntos habitacionais, era área também de usina, de uma empresa, e num período de descanso eles deixavam algumas pessoas plantarem algumas culturas
cuja colheita era mais rápida, né? O feijão, alguma coisa assim. Por que isso é importante para o solo? Porque o solo tem que descansar, professor? Essa é uma prática chamada rotação de culturas, né? E ela não é muito utilizada na nossa região por questões climáticas. No sul do país, dependendo da região, você pode fazer até 4 rotações. 4 no ano. Mas aqui nós temos meados, dependendo do ano, meados de abril, maio, junho, julho, agosto já começa a diminuir a chuva, setembro chove pouco. Com exceção de algumas situações em que eu já vi chover aqui, mas só até novembro, né? Mas são raras as situações. Então, para o estado de Alagoas, para o Nordeste, é difícil você fazer a rotação de cultura, porque a alternativa era deixar uma área com uma leguminosa, uma gramínea, e você plantar as demais culturas, e no ano seguinte, naquela área onde você deixou a leguminosa ou a gramínea, você vai colocar a cultura e vai alternando isso, né? Mas o agricultor com um espaço muito pequeno, especialmente os pequenos produtores, fica difícil para ele separar uma área para deixar impulsivo. Para deixar exatamente, tem esse detalhe, né? Detalhe. Então, para o estado de Alagoas, eu coloco isso para os meus alunos, e eles têm muita dificuldade de trabalhar isso. Uma das propostas que eu faço para eles é fazer um projeto de rotação para o estado de Alagoas, Agreste, Sertão, aqui é a região da Mata, e eles ficam um pouco perdidos, sem saber. Então eles fazem a proposta, mas assim, eles precisam de água, né? A execução disso, né? Precisa de água. Se você for colocar uma leguminosa em abril, maio, seria maio, junho, julho. E você vai plantar a cultura como depois, né? Não vai ter água. Então, uma das alternativas para o estado de Alagoas seria o consórcio de culturas. Existe hoje no Sudeste uma técnica muito utilizada. No mesmo período. O consórcio é possível no mesmo período. Existe hoje no Sudeste uma série de técnicas que eles estão desenvolvendo, que eu acho que poderia ser adequada. Já fiz algumas pesquisas, já publiquei. É que você faz a integração lavoura-pecuária. É um paradigma que você tem que superar. Ou seja, de uma forma geral, culturalmente, o indivíduo, ele é agricultor ou ele é pecuarista. Normalmente não se misturam. Mas aí você está formando agora um novo profissional, o que é agricultor e pecuarista, ou vice-versa, pecuarista agricultor. Não é? E o pessoal do Sudeste tem conseguido sucesso nessa área. Quem anda ali por Goiás, não sei se você já tem oportunidade. Eu assisto, vi no Globo Rural recentemente, é o conjunto, né? O plantio sem derrubada total das árvores, associado ao café. E ainda tinha gado andando no meio também. É outro sistema, né? Que é o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, né? Você planta eucalipto e como o eucalipto leva 6 a 7 anos para ser colhido, você entra com a pecuária para minimizar os custos, né? Desse processo. Você teria uma redução desses custos para não ficar 7 anos sem as terras paradas. Tem aumentado de forma significativa. O estado de Alagoas tem também já introduzido o eucalipto aqui, né? Algumas iniciativas, algumas regiões onde se plantava cana em costa. O pessoal está introduzindo o eucalipto como planta, ele é originário do Canadá, é isso, professor? Não, da Austrália. Da Austrália? E é verdade que ele absorve muita água? Ele tem uma necessidade de muita água, professor? Dependendo da variedade. O próprio eucalipto tem a sua variação. Tem muitas variedades do eucalipto. Então você pode fazer uma opção. Agora, o pessoal da ecologia chama faz uma crítica ao chamado de desertos verdes. Ou seja, o eucalipto é uma exótica, vem de outro país e não tem, assim, você elimina praticamente aves e outros animais que... sim, da fauna, né? Que poderiam se complementar com a presença Mas algumas empresas em São Paulo, eles já trabalham com os corredores ecológicos. Ou seja, você tem um plantio de eucalipto e tem também um plantio de plantas nativas, onde a possibilidade dos animais fazerem um percurso, né, dentro do sistema. É verdade. Mas assim, os nossos solos, voltando aos nossos solos, eles são muito maltratados. Por exemplo, se você for andar aqui no estado de Alagoas, você encontra poucas práticas conservacionistas. Poucas.
com exceção de algumas usinas, por exemplo, a usina Coruripe adota um sistema conservacionista de rotação de cultura, uma outra usina que adota um sistema de terraceamento. Mas se você, por exemplo, viajar aqui, saindo de Maceió, Barra do São Miguel, até Arapiraca, praticamente você não vê práticas de conservação, de rotação, de consórcio, a não ser aquele consórcio tradicional do pequeno produtor, milho, feijão, né? Aquele pequena propriedade que ele colhe os dois produtos. Há pouco eu perguntei ao senhor, professor, sobre essa história da importância do solo descansar. E agora uma pergunta mais cruel, acho que foi essa grande preocupação também da Sociedade Internacional de Ciência do Solo. O solo morre, professor? Ou é uma expressão muito radical para falar sobre o solo? Se ele tiver um nível de desproteção, de sem essa ação de conservação ou de poluição, ele pode morrer? Existem situações que sim. Existem situações que o solo pode morrer, porque existe, como eu disse anteriormente, 12 ordens de solos. Por exemplo, existem solos, assim, para que o ouvinte possa entender de forma mais simplificada, a gente vai falar de camadas, não de horizontes. Então, existe a camada arável, depois abaixo vem uma camada menos fértil, depois vem uma parte que nós chamamos de regolito, depois vem a rocha. Alguns solos estão diretamente assentados sobre a rocha. Chamamos de litossolos, né? Neossolos. Então, se você perder essa camada de solo, morreu, só vai ter rocha. Se passar aquilo... Então, esses solos devem ser preservados, devem ser mantidos com uma vegetação nativa, um parque, um local onde a vegetação seja preservada. Agora, existe o solo como os nossos aqui, nos tabuleiros, que chegam a 6, 7, 8, 20 metros de profundidade. Aí você pode perder a sua grande potencialidade agrícola, mas você pode recuperar. Mas tem solos, como os cambissolos, alguns solos, e muitos no semiárido, né? Tem muito litossolo, antigamente chamavam de monocálcicos, hoje são chamados utissolos, que eles têm pouca profundidade. E na minha tese de doutorado, uma das pessoas me perguntou assim, que eu fiz um alarde na minha tese, foi um trabalho inédito sobre perda de solo e práticas conservacionistas no semiárido. Então, houve chuvas que levou à perda de 80 toneladas de solo. O carro da chuva? O carro da chuva. São parcelas descobertas. Certo. E nós tínhamos vários tipos de parcelas. Às vezes por influência da gravidade? Da chuva mesmo. Da própria... né? Chuva e a gravidade. Né? O avaliador disse, mas olha, isso representa talvez alguns centímetros de solo, né? Que isso é realmente, considerando os solos da região sul e sudeste do Brasil, se perder 5 centímetros de solo é grave, mas você pode recuperar. Mas num solo raso, como no caso do semiárido, você perder 5 centímetros é gravíssimo. É gravíssimo, né? E por função das condições que já são pré-existentes. Né? Eu não tinha pensado nisso. Mas é a gente que... É a diferença de quem está avaliando lá para quem pesquisou aqui, né, professor? Então, assim, e um aspecto importante que eu observei nesse meu experimento, que foi inédito, nessa minha tese de doutorado, foram 10 anos de dados, 10 anos. Então, assim, na parcela onde foi desmatada a caatinga, depois de 6 anos, praticamente não tinha quase nada. O que segurava era a vegetação característica. Então, assim, quando você desmata na caatinga e você coincide esse desmatamento com um ano de seca, 2, 3 anos de seca, a caatinga tem muita dificuldade de se recompor. Muitas vezes nós falamos muito do desmatamento da Amazonas, mas nós não falamos do desmatamento da caatinga, que é grave, é um sistema muito mais delicado, mais difícil de recomposição. Então a gente vê muita degradação de solo no semiárido, muitos solos, realmente você já percebe a rocha na superfície. Nós temos no Piauí áreas de desertificação,
No Rio Grande do Norte também, na região sul do Rio Grande do Norte, nós temos áreas de desertificação. Nós temos, por incrível que pareça, no Rio Grande do Sul, uma área de quase 100 quilômetros quadrados degradada, em fase de desertificação. Quando a gente chega nessa palavra, desertificação, é porque lá não nasce nada, professor? Nasce, é o exemplo do solo morto? Eu estava viajando recentemente para a Holanda para fazer um treinamento e eu sobrevoando o deserto Saara, né? A gente faz aquele percurso, né? Passa a África e depois vai entrar na Europa. Eu ficava impressionado, só tinha areia. De vez em quando a gente observava uma plantinha aqui, outra ali, né? Uma árvore. Uma resistência, não uma mais resistente? Mas, na verdade, assim, o pessoal usa a expressão de desertificação mais como uma questão de marketing, porque, na verdade, o deserto é um sistema ecológico estável. Ele não muda. Aquele que esse que o senhor acaba de citar, ele não vai avançar. Aquilo ali. Mas, na verdade, o que acontece não é bem desertificação, é um estado de degradação que pode ser recuperado, certo? Boa parte pode ser recuperado. Agora, veja só o que acontece no Rio Grande do Sul. As empresas de extensão fazem um trabalho, cercam a área, tentam recompor com gramíneas, mas o agricultor vai e entra com o gado dentro das áreas de recomposição. Nós temos no Piauí extensas áreas também, já suscetíveis à desertificação. O semiárido nosso também já foi bastante degradado. A bacia leiteira, né, contribuiu para um desmatamento significativo da caatinga. Se você for de Arapiraca até Delmiro Gouveia, você vai ver pouca coisa de caatinga. A Embrapa do Ceará, a Embrapa que trabalha com caatinga, trabalha com ovinos, eles já adotam um sistema de manejo sem você retirar a caatinga. Porque no passado era assim, o agricultor ele tirava a caatinga e plantava, mas ele voltava só a plantar naquele mesmo local novamente 6, 7 anos depois. Hoje ele faz, daqui a 1 ano, 2, 3, ele volta a plantar novamente. Então, isso vai afetando um sistema extremamente frágil. Eu digo aos meus alunos assim, olha, do ponto de vista metafórico, até simbólico e poético, eu digo a eles que a vegetação é como a pele do corpo humano. Eu brinco com eles assim, imagine que a gente coloca você aqui agora na parede, a gente tira a sua pele, o que vai acontecer com você? Aí eles fazem uma série de observações e finalmente chegam, professor, a gente vai ficar doente, bactérias, vai ficar vírus, exposto, né? vai ficar exposto. Então, a vegetação, ela funciona como a pele do solo. Existe uma cultura no Brasil de queimar tudo. Ou seja, se você for ver uma imagem de satélite, parece que o Brasil vive São João o ano todo. Permanentemente, né, professor? O ano todo. Então, assim, o desmatamento no Brasil é muito grave, é gravíssimo, é cultural. Algumas regiões conseguiram superar esse paradigma, mas de vez em quando existe uma recaída. O Globo Rural recente, ele apresentou uma questão no Paraná. O Paraná investiu 500 milhões de dólares com um programa junto com o Banco Mundial. Eles trabalharam com microbacia, né? Não era a propriedade do agricultor. Eles vinham com educação, saúde, agricultura, e eles conseguiram algo fantástico. Eles conseguiram tirar a cerca das propriedades. Ou seja, uma prática que passava numa propriedade passava nas demais. Um terraço que passava numa propriedade passava nas demais. Ou seja, eles não consideravam apenas a unidade do produtor, mas a unidade física chamada microbacia. Foi uma vitória fantástica. Mas quem assiste aquelas feiras de Ribeirão Preto, feiras agrícolas, são máquinas que as indústrias fazem, máquinas gigantes, que não estão mais comportando dentro desse sistema. O que acontece? Os agricultores do Paraná estão tirando os terraços para colocar as máquinas que custam uma fortuna. Quer dizer, eu já vi máquinas de 1.800.000, bonitas, atraem o agricultor fica impressionado com aquelas máquinas, e elas rendem realmente por unidade diária, né? Elas fazem um trabalho muito mais rápido, mas sem um olhar para a conservação do solo. E o Globo Rural, a repórter mostrou que o Paraná, que foi o estado modelo nessa área, já está começando novamente a voltar a sofrer problemas sérios de erosão. Agora, isso passa também por uma questão que o Brasil historicamente, né, nesses últimos 30 anos, vem sofrendo, que é o enfraquecimento da extensão rural.
Eu já fiz treinamento para extensionista no estado de Alagoas, uma desmotivação generalizada. Esse é um profissional que precisa ser muito valorizado. E a extensão rural, praticamente, ela no Nordeste, ela ficou bastante enfraquecida. As unidades de pesquisas estaduais, a daqui fechou, né? Praticamente no Nordeste só existe o IPA, Pernambuco, eu não estou me lembrado agora de outra unidade, no Ceará parece que existe uma unidade, e terminou a Embrapa assumindo esse papel. Mas a Embrapa não dá conta de tudo isso. A Embrapa terminou assumindo o papel de pesquisador, né, de instituição pesquisadora e de extensionista. Não tem como atender essa demanda. Não dá demanda, né? Aproveitando essa fala, professor, agora exatamente às 10h37, para você que ligou o rádio agora, aqui nos estúdios da Jovem Pan, o professor Dr. Abel Washington. Ele é professor de uso e manejo do solo do Centro de Ciências Agrárias, é o curso de agronomia aí da Universidade Federal de Alagoas. São 10h37. Aproveitando, professor, não posso encerrar essa entrevista sem falar do Canal do Sertão. Ele está sendo muito divulgado, tanto pelo governo federal, como também pelo governo estadual, como sendo a redenção não só para a distribuição de água para a casa das pessoas ali da região sertaneja, mas, acima de tudo, também a fomentar a produção da agricultura familiar. Como é que o senhor está acompanhando essa discussão, professor? Já estivemos no local e no início foi até difícil conseguir as informações básicas sobre esse projeto, mas depois conseguimos. E o Canal do Sertão é um projeto importante, mas considerando o tempo em que ele já está sendo trabalhado, né, na sua construção física, nessa parte hidráulica, a parte de microbacia, a parte de preservação de solo ainda está a desejar, né? Ficou para trás, porque no Brasil, historicamente, as obras hidráulicas, elas sempre foram unilaterais, com o objetivo de produzir energia, né? E não era multifuncional. E assim, já no início da construção da obra, já deveria se estabelecer naquela região institutos de pesquisa, treinamento para extensionista, mas não aconteceu, está acontecendo agora. Eu acho que é um pouco tarde, mas está acontecendo. São solos muito suscetíveis à salinização. Você veja, os Estados Unidos salinizou Novo México, aquela região ali fronteiriça com o México. A França salinizou a parte mais ao sul. A Espanha salinizou, teve problema de salinização. E nós não estamos muito preocupados com os projetos de irrigação no Brasil com a questão da salinização. Ou seja, não se tem dado ênfase à questão da drenagem. Ou seja, você tem um sistema de irrigação, você tem que ter drenagem. Por quê? Porque a salinização ocorre por duas formas, ou por excesso de água ou por falta d'água. O excesso da água. Então, nós temos aqui em Sergipe alguns exemplos, por exemplo, a gente chega no inverno chovendo os aspersores ligados. Se pega um solo que nós chamamos de B nátrico, solos com horizonte B rico em sódio, esse sódio vai para a superfície. Olha só. Vai para a superfície. Não é? Então, assim, está chovendo porque, assim, a irrigação quando o agricultor trabalha com agricultura de sequeiro, chegou no topo, né? Ele não vai mais, não consegue mais avançar, ele usa a irrigação para dar um upgrade, né? Para ele avançar. Então, ele já tem uma tecnologia de sequeiro, já chegou no nível, no patamar de desenvolvimento tecnológico com a agricultura de sequeiro e usa a irrigação para aumentar essa produção. Aí você faz um sistema de irrigação e coloca na mão de um agricultor que muitas vezes não tem nenhuma formação básica elementar para fazer uma leitura de um pluviômetro, uma leitura de um programa de computador. E o risco que eu vejo não só no estado de Alagoas, no estado de Pernambuco já se vê isso, indícios de salinização dos projetos, iniciar um processo de salinização. Eu tenho um colega que é de lá, engenheiro agrônomo, e falou comigo, olha, Abel, agora houve, esse ano ainda, acho que foi esse ano, vereadores que estão distribuindo kits de irrigação para os produtores. Agora imagine um produtor recebendo esse kit de irrigação, sem instrução, sem orientação, sem assistência técnica. Ele disse, olha, por incrível que pareça, em solos naturalmente salinos.
imagine o que vai acontecer. Ou seja, se não existir um programa sério de pesquisa, um programa sério de investigação, de manejo de solo, um programa sério de extensão rural, nós poderemos ter um risco de ver a médio prazo esse solo, esse grande projeto, ficar comprometido em relação a essa questão da salinização. O Estado tem que estar muito preocupado com isso. Tem que fazer um programa junto com todas as instituições, universidade, Embrapa. Discutir uma política para o uso do solo da maneira correta, exatamente para evitar mais danos, né, professor? E os políticos também têm que colaborar no sentido de não estar distribuindo kit de irrigação para agricultor. Para garantir a eleição, professor. São 10h42, 10 horas e 42 minutos. Para finalizar, para o nosso ouvinte saber, o que é a Sociedade Internacional de Ciência do Solo, professor? A sociedade, quem faz parte dela? São todas as sociedades nacionais, né, do mundo inteiro. Nós temos no Brasil a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, do qual faço parte, sou consultor. E todas essas sociedades do mundo se reúnem anualmente. Apresentam dados? Apresentam dados dos seus países, trabalhos de pesquisa. E essa sociedade, ela define alguns parâmetros para as suas concessionárias em cada país. E nós temos aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que tem dado uma contribuição significativa a essa área, mas nós temos ainda muitas dificuldades ainda. O Brasil ainda é um país muito pobre em termos dessa área de cobertura. Por exemplo, os Estados Unidos, toda a propriedade tem as suas terras feita a classificação de solos. Todas. Aqui nós praticamente, as classificações que nós temos em termos de mapa é de escala de 1 para 100 mil. Nos Estados Unidos você tem 1 para 10 mil. Toda a propriedade tem uma foto aérea, o agricultor tem a foto, tem um mapa, tem a classificação do seu solo, tem a textura, tem todos os indicadores físicos e químicos da sua propriedade. O Brasil ainda está muito atrasado nessa área, com exceção de algumas propriedades mais, assim, que tem um status financeiro melhor, como algumas usinas, em propriedades que têm 20, 30 mil hectares, eles contratam profissionais para fazer esse levantamento, mas do ponto de vista do serviço público, isso está muito distante. A Embrapa tem feito um esforço, mas é muito pouco. É muito chão, né, professor? Muito chão, um território muito grande. Brasil, extensão continental, características diversas. Políticos em cada estado que uns apoiam, outros não apoiam. Então tem que ser uma política nacional, um investimento do governo federal, mas que exige um grau de consciência de se saber, porque assim, você só pode trabalhar com solo se você souber o que aquele solo tem para oferecer a você. O objetivo final da produção. E as suas limitações. O planejamento de um solo requer o conhecimento desse solo. Então, o que acontece muitas vezes é que a maioria dos produtores não tem o conhecimento do solo onde eles trabalham. Trabalham por intuição, professor. Intuição. Eu tive a oportunidade de começar minha carreira no interior e às vezes eu ia tentar entrevistar alguém e ele tem o conhecimento da vida, não é um conhecimento técnico. Às vezes você faz uma pergunta, aí você via que tudo era intuição. Desde, inclusive, até a espera da chuva. Né? Da missa que vai, da fé que tem, e não sabe, olha, não acompanha a leitura meteorológica do dia. Não, esse ano vai ser mais atrasado. E aí ele começa, sabe, Diogo? Você que é uma figura que conhece muito essa questão da fé, se apega à fé, mas o conhecimento intuitivo. E essa questão da ciência, a ciência pode ajudar em muito o produtor, dentro de pequenos espaços, a ter também grande produtividade. Só para fechar, assim, o Brasil perde, em média, dependendo da metodologia, entre 600 e 800 milhões de toneladas de solo por ano. Solo fértil. Solo fértil, por falta de um manejo adequado. Está vendo aí? A minha tese aqui no semiárido, como eu disse anteriormente, teve chuvas que provocaram perda de 80 toneladas. Chuvas de alta intensidade. Assim, tem regiões que chove pouco, mas quando chove, a chuva é de muita intensidade. Né? Então, o que a gente está vendo agora no sul e sudeste do Brasil é isso. Essa mudança climática que tem muito a ver com o solo, com a agricultura. Não os estudos já mostraram, as pesquisas, que quanto mais você revolve o solo, quanto mais você tira a camada superficial do solo, queima, mais CO2 se dá mandando para a atmosfera.
Então, a agricultura, ela também demanda muita água. E hoje existe um programa que eu estou tentando trazer para o estado de Alagoas, que é o programa Produtores de Água. Está fazendo um maior sucesso no Produtores de água. De água, um maior sucesso no sudeste do Brasil. Um agricultor tinha um açude, a partir do programa Produtores de Água, ele passou a ter 4, passou a vender água para os vizinhos. Né? Então, a gente ainda tem algumas questões assim, que a gente precisa trabalhar no estado de Alagoas, no sentido de trazer essas tecnologias que já são práticas comuns no sudeste do Brasil. Vai ser um prazer falar com isso, professor. É só agendar com o Paulo 2016 e começar com essa boa nova, né? Produtores de água. Produtores de água. E realmente são resultados significativos tem sido obtido Conte com a Jovem Pan. Vai ser um prazer divulgar. Professor Abel Washington, ele que é professor doutor com formação na USP e dá aula aqui no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas. É uso e manejo do solo, a disciplina do professor. Ele que também integra a Sociedade Internacional de Ciência do Solo. Falando da importância do solo também para a vida, né? Para a agricultura, leia-se também a vida. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Até já.